gente, tudo bem? É um prazer, eu me chamo Isabela Maria, eu sou atualmente mestranda na Universidade Federal da Grande Dourados e desde 2018 eu venho trabalhando no laboratório de interação inseto-planta, mais especificamente na linha de pesquisa de inseticidas botânicos e screening de plantas do Cerrado. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre o meu conhecimento na área. Então, o nome da minha palestra é Inseticidas Botânicos no Manejo Integrado de Pragas. Bom, para a gente começar, é muito importante a gente ter uma ideia muito clara de desde quando o uso de inseticidas botânicos. Olá, gente, tudo bem? Prazer, eu me chamo Isabela Maria. Eu sou atualmente mestranda na Universidade Federal da Grande Dourados e desde 2018 eu venho trabalhando com inseticidas botânicos e com o screening de plantas do Cerrado. Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho dos meus conhecimentos e da minha experiência. O tema da minha palestra vai ser inseticidas botânicos no manejo integrado de pragas. Então, para a gente começar, muito importante a gente se situar na história e entender desde quando os inseticidas botânicos estão presentes na nossa sociedade. A realidade é que tudo começou muito tempo atrás, quando nós deixamos de ser coletores e nos tornamos sedentários. Então, desde o desenvolvimento da agricultura, o homem começou a observar mais ao seu redor, e uma vez que ele teve problemas com pragas, ele percebeu que haviam algumas plantas que poderiam ser usadas para ajudar a combater essas pragas. Um bom exemplo é o alho poró, que era usado no controle de gafanhotos. Mas, uma vez que ele começou a usar essas plantas, foi um processo que continuou ao longo de toda a história da humanidade. Então, nas épocas faraônicas, o Egito era um país que também usava essas plantas. Em mais ou menos 2000 antes de Cristo, a Grécia e a Índia também. Tanto que a Índia foi um dos primeiros países a usar o NIM como inseticida botânico. A China também, mais ou menos 1200 a.C., usava inseticidas botânicos tanto de maneira direta quanto através da fumigação para controlar pragas em ambientes armazenados. E a gente pode continuar citando vários casos. Então, os europeus na Idade Média também faziam uso dos inseticidas botânicos, e até 150 anos atrás nós tínhamos muitos relatos do uso desses produtos na agricultura. Para se ter uma ideia, poucas pessoas sabem, mas mais ou menos ali entre 1930 e 1940, o Brasil era um grande produtor e exportador de inseticidas botânicos. Então, produtos como piretrina, rotenona eram produzidos e exportados no Brasil. Mas, se eu for parar para pensar no assunto, o que então mudou na nossa realidade para que os inseticidas botânicos deixassem de abranger a maior parte do mercado? Bom, lá em 1935 e 39, a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. E os países no pós-guerra foram completamente afetados e mudaram a dinâmica global. No pós-guerra, a gente precisou aumentar consideravelmente a produção agrícola e isso ocasionou a chamada Revolução Verde, que foi basicamente uma mudança nos paradigmas das demandas do mundo, onde a gente aumentou a produtividade através de um pacote tecnológico. Esse pacote tecnológico é basicamente um conjunto de ferramentas que vai abranger produtos como fertilizantes químicos, máquinas agrícolas e os pesticidas sintéticos. Os pesticidas sintéticos, uma vez que chegaram ao mercado, foram ocupando todo o espaço e substituindo os inseticidas botânicos pouco a pouco. Isso aconteceu basicamente porque na época os inseticidas sintéticos eles eram muito mais baratos para ser produzidos, porque basicamente só precisava de um laboratório. E eles também não tinham alguns problemas que os inseticidas botânicos apresentavam, como por exemplo, uma persistência no meio ambiente. Os inseticidas botânicos eles sempre tiveram um problema
com uma fotodegradação mais acelerada que os inseticidas sintéticos. Um bom exemplo foi justamente o DDT, que surgiu mais ou menos nessa época e se tornou uma panaceia para todos os problemas da agricultura. Então, esse foi um produto que foi usado de forma abundante, não só não só na produção agrícola em fazendas, mas também foi usado, por exemplo, pelo governo americano para campanhas contra o mosquito. Também em jardins, as pessoas usavam ele sem nenhum tipo de proteção e para vários tipos de pragas. Então não demorou muito, menos de 20 anos, para que os primeiros casos de resistência de pragas, reincidência, o desenvolvimento de novas pragas agrícolas e também uma contaminação generalizada, tanto do meio ambiente quanto dos seres humanos, começasse a ser notado. Um bom exemplo é justamente o livro Primavera Silenciosa, que acredito que alguns de vocês já conheçam. Ele foi o primeiro livro que denunciou os efeitos do uso irresponsável de inseticidas sintéticos no meio ambiente. Esse livro ele foi realmente um divisor de águas e a partir de então a regulamentação para o registro de novos pesticidas começou a mudar. Na época que o DDT foi lançado, havia um registro, uma facilidade muito grande para se registrar em novos produtos, mais ou menos ali em 1950. Então, principalmente porque os testes toxicológicos eles eram mais simples e as consequências disso acabaram sendo vistas não muito pouco tempo depois. Então, depois de todos esses problemas começarem a ser constatados, surgem os inseticidas de terceira geração com essa fama de serem mais seguros e começam a surgir também ali na década de 90 possibilidades alternativas de manejo de pragas. Então, é justamente nessa época que surge, por exemplo, o conceito de manejo integrado de pragas, que é simplesmente uma maneira eficiente e mais sustentável de você poder estar manejando as pragas. Porque ao invés de você estar usando especificamente uma única ferramenta de controle, que era o que o pessoal fazia, partir diretamente para a ferramenta química e tentar eliminar todas as pragas presentes, você vai primeiro usar diversas ferramentas diferentes, então prevenção, monitoramento, identificação de peste, compreensão dos níveis populacionais, para só então partir para o controle direto. Além de você estar usando várias ferramentas, você vai estar usando vários tipos de ferramentas diferentes, vários tipos de manejo diferentes. Então, enquanto a prática mais usada naquela época era simplesmente a química, a ideia é que no manejo integrado você junte várias formas diferentes. Então, você pode começar com a cultural, mecânica, biológica e, como última medida, se for necessário, você usa o controle químico. A ideia é que você compreenda que existe um nível de dano econômico a partir de uma população X de insetos e só um pouco nesse nível de dano econômico que você vai precisar controlar o inseto. Junto com a teoria do manejo integrado de pragas que começou a ser aplicado, surge, por exemplo, ou aumentam, né, metodologias como a do controle biológico e os inseticidas botânicos voltam para o mercado com excelentes perspectivas de futuro. Para se ter uma ideia, esse gráfico mostra para vocês o volume de produções científicas somente relacionadas a inseticidas botânicos que ocorreu de 1980 a 2012. E é muito interessante que de 1980 até mais ou menos 2011, você tem que a proporção de artigos relacionados a inseticidas, especificamente dentro do segmento de botânicos, saltou de 2% para 21%. Então, ela mais que quintuplicou nesse período de tempo. E foi justamente por conta da diferença do direcionamento do mercado. Esse outro gráfico aqui mostra pra gente como em 2023 o setor de inseticidas orgânicos ele estava valendo ele
compunha 36,5% de todos os tipos de inseticidas. Os orgânicos, eles também são chamados de biopesticidas, tá bom? Eles incluem não só os inseticidas botânicos, mas também outros tipos de inseticidas, enquanto os sintéticos representavam 63,5%. Ainda hoje, os inseticidas botânicos representam a maioria do mercado, isso é verdade. Mas para vocês conseguirem compreender melhor essa mudança de dinâmica, em 2006 a participação dos biopesticidas no mercado era de 2%. E hoje ela é superior a 36%, porque eles são só os inseticidas. Então, para vocês terem uma ideia de como a percepção do manejo de pragas da sociedade mudou e não tem uma tendência a voltar ao que era antes tão cedo, em 2023, a União Europeia ela tentou regularizar um projeto para que até 2030, 50% de todos os pesticidas fossem abolidos da União Europeia. Foi um projeto que não passou em fevereiro de 2024, desse ano. Eles conseguiram impedir que o projeto desse continuidade, porque realmente era um período de tempo muito curto, era um projeto muito ambicioso, mas isso deixa muito claro quais são as perspectivas para o futuro do mercado de inseticidas, principalmente para países desenvolvidos, que têm se tornado cada vez mais exigentes quando se trata de segurança alimentar, quando se trata de resíduos em alimentos, do uso de produtos que não são tóxicos ao meio ambiente, dentre outras características que têm sido cada vez mais exigidas. Então, se a gente for analisar, hoje, em 2022, né, na verdade, o mercado de pesticidas botânicos ele estava avaliado em 569,7 milhões de dólares, com perspectivas de estar dobrando esse valor até 2030. A ideia é que ele mantenha uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 8,9% até esse período. Então, para vocês poderem ver bem claramente a perspectiva para que o mercado de inseticidas botânicos continue crescendo, ela é bem sólida. Até porque não tem um relatório comercial hoje sobre o mercado de biopesticidas no geral que analise ele como um mercado que vai diminuir nos próximos anos. No Brasil, essa situação não é muito diferente. Então, a Embrapa divulgou esse ano ainda que nos últimos 5 anos, ou seja, de 2019 até o momento, o mercado de pesticidas biológicos cresceu em 45%. E a tendência é continuar crescendo. A gente está vendo aí já faz um bom tempo uma movimentação de multinacionais comprando pequenas corporações, estreitando relacionamentos, de investimentos governamentais para propostas que sejam especificamente relacionadas a pesticidas biológicos, inclusive pesquisas na Embrapa, dentre outras instituições públicas. Então, para a gente poder continuar, é importante que vocês entendam o que são os biopesticidas, porque é dentro desse grupo de biopesticidas, vulgo pesticidas orgânicos, que a gente vai estar encontrando os inseticidas botânicos. Essa classificação de biopesticida, ela surge primeiro nos Estados Unidos, na época, mais ou menos em 1992, tá bom? E ela vai abranger esses pesticidas que são que vêm de fontes de origem naturais. Então, é qualquer pesticida que possua a sua fonte algum organismo vivo, alguma planta, qualquer origem natural. E ela pode ser dividida entre os Plant Incorporated Protectants, que são os PIPs, são basicamente plantas que vão produzir em si mesma algum tipo de pesticida ou que vão ser tolerantes a alguma peste, alguma doença, mas que tem esse comportamento devido a algum tipo de alteração genética, algum tipo de indução devido a algum gene que vem de outro organismo. Basicamente, a gente tem hoje as plantas BT, que são um verdadeiro sucesso. Então, o milho BT, por exemplo, é um tipo de biopesticida que tem sido usado muito. Micro-organismos.
Então, como exemplo, você tem vírus, você tem bactérias, você tem fungos entomopatogênicos que vão estar agindo sobre os insetos e ajudando no controle de pragas. O exemplo mais comum realmente é o Bacillus thuringiensis, né? Que tem uma eficácia muito grande e que é o tipo de biopesticida que até hoje alterou mais todo o mercado de biopesticidas. E por fim, nós temos os bioquímicos. Dentro dos bioquímicos, a gente vai encontrar substâncias naturais que vão ter efeito pesticida, inseticida, fungicida, por aí vai. Os bioquímicos, eles podem ser hormônios, por exemplo, que podem ser usados como isca, hormônios ou feromônios, e também metabólitos secundários e primários de plantas. E são esses metabólitos secundários e primários que vão interessar para a gente quando a gente fala de inseticidas botânicos. Então, o que são os inseticidas botânicos, na verdade? Quando a gente vai analisar o inseticida botânico, a gente tem que compreender as relações de interação inseto-planta. Uma planta, ela naturalmente no seu ecossistema é séstil. Então, quando ela é atacada por um inseto, ela tem que encontrar outras formas de se defender, já que ela não vai poder fugir daquele inseto. Para isso, há o que a gente chama de metabolismo secundário. O primário é aquele responsável pelas funções básicas de uma planta. Então, a parte da fotossíntese, a parte da translocação, a respiração celular, todo o metabolismo que é essencial para a sobrevivência da planta. E o metabolismo secundário, ele pode ser expressado em maior ou menor quantidade, caso a planta esteja ou não sob estresse de algum tipo de agente exterior. Pode ser biótico ou abiótico. Então, o metabolismo secundário vai abranger substâncias que vão afetar outros insetos. Por exemplo, pode ser uma planta que produz alguma substância que torna ela não palatável para uma espécie de inseto. Pode ser uma planta que produz uma substância que vai matar outro inseto. Pode ser uma planta que produz uma substância que vai atrair determinados insetos, como predadores naturais, dentre outros tipos de funções. Então, quando a gente vai analisar a composição química de um extrato, ela basicamente vai ocorrer a partir dos órgãos vegetais. O que se faz é coletar os órgãos da planta, e aí você pode coletar qualquer órgão da planta, pode ser a casca, pode ser o fruto, pode ser a folha, pode ser a flor, isso vai depender do composto que você está interessado em achar. Algumas plantas têm ação inseticida na flor, mas não tem ação inseticida na folha. Algumas têm na folha, mas não tem no fruto. E algumas têm em todas as partes, e por aí vai. Então você vai obter esses órgãos vegetais, geralmente você seca para obter um pó fino e aí você vai utilizar um solvente para poder extrair esses componentes. E esse solvente, ele pode ser um solvente à base de água, etanol, hidroalcoólico, também vai depender das suas intenções. Quando você obtém um extrato botânico, você tem uma complexidade química muito superior à de um inseticida sintético. Quando a gente tem um inseticida sintético, o que você tem basicamente é uma molécula que foi replicada e diluída. Então você sabe exatamente o que tem ali, você sabe exatamente o mecanismo de ação daquele produto. Quando você analisa um inseticida botânico, você tem uma complexidade muito maior, porque são várias moléculas diferentes que vão agir de maneira sinérgica para atuar sobre um ou mais insetos. Então, vamos entender um pouquinho o porquê usar inseticidas botânicos e não inseticidas sintéticos. Lembrando que, claro, os inseticidas botânicos eles estão aí para ser uma ferramenta complementar. Hoje a gente já entende muito melhor que essa perspectiva de você não focar em uma única ferramenta é muito mais vantajosa do que você depender exclusivamente de um único produto. Então, um ponto importante é a seletividade. Geralmente, os inseticidas botânicos, isso não é regra, porque cada produto é um produto, mas os inseticidas botânicos eles têm uma tendência a serem muito mais seletivos a aquilo que eles se propõem a fazer do que os sintéticos. O que isso quer dizer?
eles têm uma tendência a não ser tóxicos ou a ser menos tóxicos a seres humanos, mamíferos, a peixes, a insetos não alvo, como por exemplo as abelhas, ou predadores, parasitoides, dentre outras possibilidades. O segundo ponto é a questão do meio ambiente. Os inseticidas botânicos, por serem menos tóxicos a outros organismos e por geralmente terem uma fotodegradação maior, ou seja, por serem menos persistentes no meio ambiente, eles também têm uma tendência a contaminar muito menos do que um inseticida sintético. Outra vantagem que vem disso também é um tempo menor você ter que esperar um tempo menor, na verdade, né, entre a colheita e a aplicação. Outro ponto muito importante e que tem chamado bastante atenção é o fato de que os inseticidas botânicos, eles também têm essa tendência a demorar mais para causar resistência em um inseto. Na verdade, existem muito pouco, não existe, na verdade, estudos assim que mostram que os inseticidas botânicos induzem resistência. Por quê? Porque, como eu falei, devido à complexidade química do extrato, você tem vários mecanismos de ação agindo ao mesmo tempo. Ou pelo menos você pode ter vários mecanismos de ação agindo ao mesmo tempo. Quando você aplica um mesmo produto, que é só uma molécula, que vai atuar só em um lugar específico, no mesmo tipo de inseto, você causa o que a gente chama de pressão de seleção. Então, a tendência é que só os insetos resistentes àquela molécula sobrevivam e, com o tempo, você tem uma população inteira que é resistente. Tanto que, quando se fala de manejo de resistência, você sempre fala em rotação de mecanismo de ação. O inseticida botânico, ele meio que, por natureza, ele já fornece isso. Porque ele não vai atacar através só de uma frente, mas de várias. E os orgânicos são outro ponto muito importante. E quando eu digo orgânicos, eu não estou falando do mercado de orgânicos, mas eu estou falando de nichos específicos de mercado. Como assim? O mercado de orgânicos ele é um bom exemplo porque ele é um mercado ele é um mercado muito conhecido, né? E que só vem crescendo ano após ano. E o inseticida sintético não pode atender as demandas de uma plantação que vai produzir orgânicos. Mas, de qualquer forma, todos esses nichos específicos, principalmente que têm esse apelo mais sustentável ou que vão estar em contato direto com pessoas, são nichos de mercado muito interessantes para os inseticidas botânicos, porque são mercados que geralmente os sintéticos não podem ajudar e que tem uma falta de produtos que podem ser usados. Agora, algumas desvantagens. Primeiro que a gente pode falar é a degradação no meio ambiente. Como eu falei, eles tendem a se degradar mais rapidamente. Então, você tem alguns inseticidas botânicos, por exemplo, que só são usados em locais fechados, porque eles têm essa tendência a se degradar muito mais rápido que o inseticida sintético, o que vai fazer também com que ele tenha que ser aplicado mais vezes e aumente o custo de aplicação. Outro ponto é a disponibilidade. Quando você tem um inseticida sintético, você precisa de um laboratório. Quando você tem um inseticida botânico, você precisa de uma plantação. Ou seja, você precisa ter uma espécie economicamente viável de ser produzida em massa. Para isso, essa espécie ela tem que atender a alguns pré-requisitos, como, por exemplo, ser uma espécie perene. Se você tiver que cultivar todo ano aquela espécie novamente, o custo vai aumentar muito. Provavelmente não vai ser viável economicamente. Tem que ser uma espécie abundante. Porque, por exemplo, se for uma espécie ameaçada de extinção, vai ser muito complicado você poder produzir ela em uma fazenda. Tem que ser uma espécie que seja viável economicamente em vários sentidos. Então, por exemplo, pode ser até uma planta altamente tóxica para algum inseto, só que quando você vai ver, a parte que é tóxica são os frutos, e os frutos só dão no período X do ano, e é em baixa quantidade.
Isso vai dificultar muito a viabilidade econômica, porque para você ter um produto, você tem que ter uma disponibilidade alta ao longo do ano. Então, esse é um ponto para ser pensado. E tem que ser um produto também que vai ser tóxico, né? Só que em baixas concentrações. Porque existem algumas plantas que também são tóxicas, mas que são tóxicas só em concentrações superiores a 10, 15, 20%. E quando a concentração é muito alta, também vai aumentar muito o custo daquele produto e provavelmente vai reduzir a viabilidade econômica dele. Outro ponto importante é o alto custo inicial que é necessário para você poder ter um inseticida botânico, para você poder criar um inseticida botânico, principalmente pela necessidade de ter a sua própria plantação, realizar as análises. E é claro, a burocracia em torno da criação de um inseticida já é naturalmente cara, o custo já é naturalmente elevado. Por os inseticidas botânicos, o custo acaba sendo ainda maior, principalmente porque tem uma dificuldade em padronizar o extrato, que é, como eu falei, um conjunto de várias substâncias complexas. Então, isso acaba aumentando o custo da produção de um inseticida botânico. E, por fim, mas provavelmente a principal desvantagem de um inseticida botânico é a regulamentação. Existem alguns países que, na verdade, se beneficiam disso, porque uma vez que o mercado está voltado e aquecido nesse sentido, os inseticidas botânicos nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, eles podem usufruir de uma regulamentação mais branda para poder registrar os seus produtos. Mas no caso do Brasil, a gente tem uma situação onde não há nem uma regulação específica para que os inseticidas à base de plantas sejam criados. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, direto do site do Gov, uh, o processo para o registro de produtos biológicos. Quando eles falam produtos biológicos, a gente pode citar agentes biológicos, semioquímicos e bioquímicos, tá? Então, aqui deixa bem claro que ainda não existe nenhuma instrução normativa que vá definir como vão ocorrer o registro de produtos derivados de vegetais. Então, você vai acabar tendo que enquadrar ele em outras categorias, podendo ser um semioquímico, um bioquímico ou até mesmo um registro convencional. Isso acaba dificultando muito o registro de novos produtos. Algumas empresas, elas acabam até, por exemplo, usando saídas como escolher uma substância específica, um marcador, por assim dizer, desse produto, que tende a ser mais estável, né? Que tende a não diferir muito e usar ele para o registro. Mas todo mundo que é da área de agrária sabe como o registro de um inseticida é extremamente demorado, caro e burocrático. Então imaginem como acontece esse processo quando você nem sabe muito bem onde posicionar o produto em si. Bom, nos últimos 30 anos, o que nós temos são, na verdade, três inseticidas botânicos que se destacaram no mercado e que são vendidos com maior quantidade. Então, a gente tem o NIM, que, na verdade, do qual a gente extrai a azadiractina, né? Da árvore do NIM e na verdade é um produto que pode ser comercializado, que pode ser produzido através das folhas, através das sementes, então vai depender muito do que a empresa quer fazer. Você pode achar também óleos essenciais de NIM, tudo vai depender da viabilidade econômica. E o NIM é um produto bem interessante, primeiro porque ele não é tóxico ao homem, então ele já atende essa demanda de mercado. Segundo, porque ele tem um amplo espectro. Ele vai conseguir controlar uma série de pragas diferentes, inclusive pragas que estão bem em alta atualmente. Tem alguns produtos à base de linho que se propõem a controlar pragas bem conhecidas, da soja e do milho, por exemplo.
e se você for ver, existem revisões de literatura onde o NIM ele demonstrou efeitos para mais de 400 espécies, das quais 100 estão presentes no Brasil. E ele tem uma persistência de 3 a 6 dias no solo, tá? Que vai praticamente dobrar quando a gente leva para a água. Mas o mecanismo de ação dele é muito variado. A gente tem várias substâncias agindo ali, de fato, de maneiras diferentes. Então, ele, além de ser um desestimulador alimentar, ele também vai ter os seus efeitos letais. E nisso a gente pode falar que existem referências que citam ele agindo nos hormônios da muda do inseto, nos níveis de equidesteroides, dentre outros hormônios. O outro produto é a piretrina. A piretrina, ela vem das flores do piretro. E outro ponto interessante dela é que ela também tem uma baixa toxicidade a mamíferos, tá? Ela tem um amplo espectro e um ponto importante da piretrina é que ela tem uma persistência muito curta no meio ambiente, o que faz com que ela seja muito mais aplicada em ambientes fechados, por exemplo, em estufas ou em locais que você tem uma menor exposição à luz solar. Já a piretrina, ela vai atuar através da ingestão e através da aplicação tópica também. Um ponto importante é que ela faz parte dos piretroides e vai causar paralisia no intestino dos insetos. O terceiro produto, provavelmente, também, se a gente for pegar o NIM e os óleos essenciais, são os principais. São os óleos essenciais, né, que aí podem ser de vários tipos diferentes. Pode ser o óleo essencial da canela, que alguns exemplos só, canela, citronela, NIM e laranja. Um dos primeiros óleos essenciais que foi lançado nos Estados Unidos foi justamente o óleo de casca de laranja. E uma característica muito legal dos óleos essenciais é justamente o fato deles terem um registro facilitado no EPA, que eu acho que eu não citei anteriormente, mas o EPA é basicamente a instituição americana que vai estar cuidando do meio ambiente. Pelo fato dos óleos essenciais serem produtos que já são usados em outras áreas, como por exemplo na culinária, para fragrâncias, você tem um registro muito mais fácil desses produtos para a agricultura também. Eu não sei se vocês perceberam, já fazendo o link, mas na parte do NIM, eu mostrei para vocês uma imagem que era de um suporte, de um suplemento alimentar. E esse é um ponto legal dos inseticidas botânicos também. Como ele vem de origem de plantas, pode ser que esse produto ele também já tenha outro uso para outras áreas, como a área para saúde, os próprios óleos essenciais para fragrâncias, mas geralmente são plantas medicinais. Isso pode também facilitar o registro desse produto. Então, se a gente for fechar tudo, alguns pontos muito importantes sobre os inseticidas botânicos no manejo integrado de pragas é que hoje o mercado está muito aquecido. Hoje o mercado está muito aquecido, principalmente por conta de uma necessidade social de atender a demandas diferentes, demandas que estão muito mais voltadas para formas alternativas de manejo, para sustentabilidade, e é nesse ponto que os inseticidas botânicos vão estar entrando como uma boa alternativa de controle químico, porque a gente tem desenvolvido formas que envolvem plantas transgênicas, que também não tem uma recepção tão boa no mercado, controle biológico através de parasitoides, através de predadores, dentre outros, como vírus e fungos, mas os inseticidas botânicos são uma forma alternativa de controle químico, que tem uma aceitação social muito maior e que induzem muito menos resistência do que os inseticidas sintéticos. Campo aberto para pesquisas. Como eu mostrei, a tendência nos últimos anos foi de uma quantidade cada vez maior de pesquisas, principalmente para o descobrimento de novas plantas com potencial inseticida.
Essas pesquisas vêm principalmente da Índia e da China, que não por coincidência são lugares onde você tem uma área muito grande de plantações que são feitas por trabalhadores familiares, tá? Orgânicas ou então de subsistência. Inclusive, um dos grandes gargalos dos inseticidas botânicos atualmente é justamente a necessidade de transformar todo esse material teórico em prática. Pegar todo esse conhecimento sobre possíveis produtos novos e pensar em formulações, pensar em produtos. Então, se tem um campo ainda mais vasto para a pesquisa, seja envolvendo inseticidas botânicos e formulações, nanoformulações e sobre o seu uso em agricultura de precisão, juntando com drones, dentre várias outras ideias. Você também tem a vantagem dos nichos específicos de mercado. Então, os orgânicos se mostram aí como os principais nichos, o principal nicho do mercado, principalmente porque a área plantada para cultivo orgânico só aumenta ano após ano. Mas você também tem outros nichos, como eu citei, por exemplo, nicho de jardim, para controle de pragas urbanas, para controle em hospitais ou qualquer outro local onde você tenha um contato maior do inseticida com o ser humano. Dois dos maiores gargalos para que a gente possa estar desenvolvendo esse mercado hoje são justamente os custos elevados para o início de uma produção de inseticidas botânicos e a regulamentação para o registro de novos produtos, que ainda é muito subjetiva, embaçada no Brasil. Então, esses são dois problemas que a gente tem que começar a trabalhar ao longo dos próximos anos para realmente ver o crescimento do mercado de inseticidas botânicos, não só dentro da perspectiva de inseticidas no geral, mas cada vez mais dentro da área de biopesticidas. Bom, pessoal, essa foi a minha palestra. Eu agradeço pela atenção de vocês até o momento. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou disponível para vocês. Vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me mandar uma mensagem e eu vou responder com muito prazer. Muito obrigada, pessoal!